rainhas que nunca pararam de parir. Ser rainha parecia um sonho, né? Castelos luxuosos, vestidos deslumbrantes, banquetes intermináveis. Pois é, mas na prática muitas dessas mulheres passaram mais tempo grávidas do que aproveitando a vida no trono. Porque para a monarquia o verdadeiro trabalho de uma rainha não era reinar, era parir. E não bastava ser qualquer filho. Tinha que ser menino. Sem um herdeiro homem, o reino podia mergulhar no caos. Mas imagine engravidar 10, 15, 18 vezes. Algumas dessas rainhas passaram décadas gerando herdeiros. E no final das contas, isso nem sempre garantiu poder e seguranças para elas. Já que a maioria eram peças descartáveis no grande tabuleiro da monarquia. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph. E hoje a gente vai falar sobre as rainhas que mais tiveram gravidezes na história e como isso moldou suas vidas e seus reinos. Já pega o seu café, porque felizmente ninguém vai te obrigar a tomar um chá de fertilidade e vem comigo, porque essa história tem casamentos arranjados, intrigas palacianas e um número absurdo de bebês reais. Observação importante. Aqui, a gente vai contar o número de partos, e não apenas os filhos que chegaram à idade adulta, porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta naquela época. Muitas dessas crianças sequer sobreviveram aos primeiros anos de vida. Agora, bora para a lista. Começando com Maria Carolina da Áustria, que teve 17 filhos. Filha da poderosa imperatriz Maria Teresa da Áustria e irmã da Maria Antonieta, a Maria Carolina foi enviada para se casar com Fernando I, rei de Nápoles e Sicília. O problema é que eles se odiavam. Fernando achava Maria Carolina controladora demais e ela achava ele um completo bobo sem cultura. Mas naquela época, amor não era um critério para os casamentos reais. Então ela fez o que se esperava de uma rainha. Teve 17 filhos. Só que ela não se limitou a ser uma máquina de herdeiros. Muito pelo contrário. Enquanto o Fernando passava os dias caçando, brincando com seus cachorros e fazendo o que bem entendia, era ela que governava de fato. Isso foi incrível. Ela se tornou uma das rainhas mais influentes da Europa, tomando decisões políticas, fortalecendo alianças e principalmente declarando guerra contra Napoleão Bonaparte. Só que isso custou caro. Quando Napoleão invadiu a Itália, que ainda não era Itália, a Maria Carolina foi expulsa do seu reino e morreu no exílio em 1814. Agora, vamos falar da Ana da Grã-Bretanha, que teve 17 gestações. A história da Ana não é apenas sobre números impressionantes de gestações, é sobre uma tragédia pessoal e política sem precedentes. Ela aparece naquele filme A Favorita. Ela engravidou 17 vezes, mas nenhum dos seus filhos sobreviveu além dos 11 anos de idade. Em uma época onde maternidade era vista como o maior dever de uma rainha, a Ana se tornou alvo de críticas cruéis como ela ser lésbica, sendo que ela não era. A corte sussurrava também que ela era amaldiçoada ou que Deus a estava punindo. Alguns chegaram a dizer que a perda dos filhos era um castigo divino por ela ser protestante. E para piorar, isso, claro, teve consequências políticas devastadoras. Sem um herdeiro, a Ana foi a última rainha dos Stuarts e, após a sua morte, o trono passou para a casa de Hanover, iniciando uma nova dinastia. Agora, se você acha 17 gestações impressionantes, a Maria Teresa da Áustria teve 16. Mas, ao contrário de muitas rainhas da lista, ela também não era só uma mãe incansável. Ela era uma estrategista brilhante. Assim que seu pai morreu, vários reis europeus tentaram tomar o seu trono, alegando que uma mulher não podia governar. Ela precisou lutar contra meia Europa para garantir sua coroa e, em específico, a Guerra de Sucessão Austríaca, de 1740 a 1748. E enquanto estava ocupada administrando o império, ela ainda teve tempo de dar à luz a 16 crianças. Entre eles estavam a Maria Antonieta, que teria um destino trágico na Revolução Francesa, e José II, o filho que se tornaria imperador e faria grandes reformas no império. Agora vamos para a rainha Charlotte de Bridgerton, que teve 15 filhos. Ela foi rainha da Grã-Bretanha por mais de 50 anos, mas sua história não foi um conto de fadas. Ela se casou aos 17 anos com George III e no começo era um casamento feliz,
Mas tudo mudou quando o rei enlouqueceu. O George sofria de uma doença mental grave que o deixou cada vez mais instável. Com o tempo, ele parou de reconhecer a própria esposa e os filhos. E a Charlotte se viu isolada, cercada por intrigas e disputas de poder dentro da corte. E a sua relação com os filhos? Nada boa. Seus filhos a consideravam fria e autoritária, e quando cresceram, muitos tiveram relações tensas com ela. Mas, se tem algo que a Charlotte deixou de legado, foi sua descendência. Ela é ancestral direta da Elizabeth II e do Charles III, sendo uma das figuras mais importantes na linhagem da monarquia britânica. E um detalhe curioso, alguns historiadores acreditam que a Charlotte pode ter sido a primeira rainha britânica com ascendência africana, já que alguns documentos indicam que ela tinha ancestrais de origem mourisca na família. Como foram mais de 10 gerações de distância, não há consenso sobre sua aparência, mas essa teoria gerou muitos debates, principalmente por conta da representação dela na série Bridgerton. Agora, Blanca de Castela, que teve 12 filhos. Se você acha que ser rainha já é difícil, imagina ser rainha, comandar um reino inteiro sozinha e na Idade Média. Foi isso que a Blanca de Castela conseguiu fazer. Ela era filha do rei de Castela, mas seu destino estava na França. Ela foi enviada para se casar com Luís VIII e juntos tiveram 12 filhos. Mas a grande virada na vida dela veio quando o marido morreu cedo, deixando o trono para o filho deles, o Luís IX, que ainda era uma criança. Então a Blanca assumiu o poder como regente da França e governou com mão de ferro. Sim, mesmo tendo passado metade da vida grávida, ela não se limitou à maternidade. Ela enfrentou revoltas nobres, crises políticas e até tentativas de golpe contra o próprio filho. Mas deu tudo certo. O Luís IX cresceu e se tornou um dos reis mais importantes da história da França, se tornando até São Luís. Ou seja, ela não teve só uma dúzia de filhos, ela garantiu que um deles entrasse para a história como um santo. Mulheres. Agora sim, a gente segue para Maria II de Portugal, que teve 11 filhos. Ela teve uma das histórias mais dramáticas da monarquia brasileira e portuguesa. Ela foi proclamada Rainha de Portugal aos 7 anos de idade, após a crise política que envolveu o exílio de Dom Pedro I, seu papai. Casada com Ferdinando II, ela teve 11 filhos, e sua descendência garantiu o futuro da monarquia portuguesa. 2 de seus filhos se tornaram reis, Dom Pedro V e Dom Luís I. Mas o destino dela foi trágico. Sua última gravidez foi fatal. Após o nascimento do seu 12º filho, a Maria não resistiu e faleceu aos 34 anos, a minha idade, gente, deixando o trono para o filho mais velho. Ser mãe e rainha ao mesmo tempo naquela época, então, não era uma combinação nada fácil. Agora, Maria de Aragão e Castela, 10 filhos. Ela era filha dos reis católicos Ferdinando e Isabel, e seu casamento com Dom Manuel I de Portugal foi mais um passo na consolidação da União Ibérica. Ela teve 10 filhos e entre eles estavam João III de Portugal, que reinou por décadas, e Isabel de Portugal, que se casou com o Charles V do Sacro Império Romano Germânico. Ou seja, ela não teve só muitos filhos, mas garantiu que eles se casassem com as monarquias mais poderosas da época. Ela faleceu aos 35, deixando um legado que influenciou a Europa por séculos. Agora, Carolina de Ansbach, que também teve 9 filhos. Casar-se com um rei britânico do século XVIII significava, claro, ser mais uma peça no tabuleiro do poder. E ela sabia bem disso. Ela foi esposa de George II da Grã-Bretanha, aquele que morreu no vaso sanitário, e não foi apenas uma rainha consorte, foi uma figura muito influente na corte. Ela teve 9 filhos e viveu bastante, sobreviveu a pelo menos 3 deles, se envolveu na educação, então também, da futura geração da monarquia britânica e ajudou a moldar a realeza como a gente conhece hoje. Agora, Maria Lędźwińska, se alguém souber falar esse nome, eu vou escrever aqui. Rainha da França e esposa do Luís XV, que teve 10 filhos. A vida dela começou cheia de reviravoltas. Ela era filha de um rei polonês que foi destronado e acabou casada com o homem mais poderoso da Europa. O casamento de Luís XV começou bem e logo rendeu 10 filhos. Mas se você acha que isso garantiu sua posição na corte, está muito enganado.
O Luís XV, depois de um tempinho, passou a ignorá-la e se cercar de amantes famosas como a Madame de Pompadour. Enquanto isso, a Maria se dedicava aos filhos e à religião, tentando manter um papel respeitável como rainha. E mesmo sendo deixada de lado, sua descendência continuou influenciando a monarquia francesa por gerações. Ou seja, mesmo isolada na corte, a Maria garantiu que sua linhagem permanecesse no poder. E por fim, não dá para falar de rainhas que tiveram muitos filhos sem mencionar a Rainha Vitória do Reino Unido. Vitória e seu marido, o príncipe Albert, tiveram 9 filhos. Pode não ser um número tão impressionante quanto as outras da lista, mas o impacto deles na história foi gigantesco. A Vitória foi chamada de avó da Europa, porque seus filhos e netos se casaram com diversas monarquias, espalhando sua linhagem pelo continente. Agora, pensa comigo, essas rainhas eram apenas máquinas de bebês? À primeira vista pode parecer que sim, mas a verdade é que muitas delas desafiaram o sistema. Algumas se tornaram líderes políticas poderosas, outras usaram a maternidade como ferramenta de influência e algumas lutaram para proteger suas famílias e reinos a qualquer custo. Por outro lado, também fica claro que ter muitos filhos não era garantia nenhuma de nada. Algumas dessas rainhas morreram no exílio, outras foram esquecidas pela história e algumas nem conseguiram garantir que sua dinastia continuasse no trono. E hoje, será que o papel das rainhas mudou completamente? Ou ainda existe uma expectativa sobre maternidade dentro das monarquias modernas? Porque, convenhamos, até hoje a mídia adora especular sobre a gravidez real, como se a função de uma rainha ou de uma princesa ainda fosse garantir herdeiros. Agora me conta, qual dessas histórias te chocou mais? Você acha que ser rainha valia a pena ou o preço era alto demais? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, essa é sua deixa. Aqui, o café nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos todos os dias às 8 horas da noite, então já ativa o sininho para não perder nada. Um beijo e até amanhã!